Meu amigo concurseiro e minha amiga concurseira, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar continuidade, beleza? Nesta aula nós vamos aqui tratar sobre o Instituto aí da Abolício Crimes, que o seu Código Penal Militar ele vai chamar de Lei Supressiva de Incriminação. Professor, o que é isso? Nós vamos agora, eu vou te mostrar aí o texto do dispositivo para a gente poder fazer essa interpretação. Então, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Olho na tela, olha só. O que é que nos diz aí esse artigo 2º? O artigo 2º vem dizendo assim, ó, opa, lei supressiva de incriminação. O que é uma coisa que suprime? O que é, portanto, uma coisa que suprime? É uma coisa que simplesmente ela cessa. E o que é que ela vai cessar? Ela vai cessar o crime. Portanto, a lei supressiva de incriminação, ela vai suprimir, ela vai cessar o crime. A conduta que antes era tida como crime, ela deixa de ser crime. Deixa de ser crime. E aí, esse instituto poderá aparecer na sua prova com o nome de abolício criminis. Abolício criminis. Professor, então o que é que significa abolício criminis? É abolir o crime. Abolir, portanto, a conduta criminosa. Vamos ver aqui o que é que esse dispositivo ele traz pra gente. Olha só. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior, uma lei posterior, deixa de considerar crime. Então, ou seja, aquilo que a lei anterior, a lei velha, previa como crime, a lei nova, a lei posterior, deixa de considerar aquele fato como crime. E o que é que acontece em decorrência desse abolício crimes? Cessando, ou seja, encerra, acaba, vai ser abolido literalmente, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. O que é esse dispositivo? Ele está nos trazendo aqui. Vamos lá. Vamos supor o seguinte, na vigência de lei A, uma determinada conduta era prevista como crime. Entrou em vigor uma lei B. Essa lei B, ela diz assim, olha, aquela conduta que era crime, na lei A, agora não é mais. Opa, vamos ajeitar isso aqui. Aquela conduta que era crime na lei A, agora não é mais crime, certo? Então chega a lei B e determina, olha, aquela conduta cometida na vigência da lei A não é mais crime, certo? E vamos supor que o agente, ele cometeu o crime aqui na vigência da lei A, certo? Foi condenado bem aqui, nesse período de tempo, tá? E aqui, ó, nesse ponto que nós vamos fazer aqui, nasceu a lei B. Vamos dar aqui datas específicas. 2000, no ano de 2000, o agente cometeu uma conduta criminosa. No ano de 2000, portanto, essa conduta, na vigência da nossa lei A, era crime, certo? Aqui, em 2003, saiu a condenação. Ele foi condenado, certo? O agente, portanto, foi condenado em 2003. E em 2005, tá? Foi publicada a lei B, que disse que aquela conduta agora não é mais crime, beleza? Então, ó,
a lei B chegou e disse que essa conduta agora não é mais crime. E aí, professor, o que vai acontecer? Vamos lá. Essa lei nova que cessou o crime, ela vai voltar no tempo e vai cessar essa condenação. Ela vai cessar essa condenação, porque ela aboliu, ela literalmente encerrou o crime, certo? Ela agora disse que aquela conduta que foi praticada lá em 2000, na vigência de lei A, e a condenação que saiu em 2003, vai cessar o crime, tá? Mesmo que tenha acontecido, mesmo que tenha saído uma sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, não cabe mais recurso, ainda assim, essa lei vai voltar no crime e vai encerrar os efeitos penais e vai encerrar, inclusive, a condenação. Volta aqui na tela comigo. Vamos lá. Professor, dá para dar um exemplo na prática? Eu gosto de entender na prática. Dá. Olha só. Até 2005, até o ano de 2005, existia o crime de adultério. Existia, portanto, o crime de adultério. O casal contraiu ali uma relação, tá, de casamento, tá certo? De casamento. E aí, aquele que cometesse uma traição, cometesse o adultério, poderia ser punido como crime. Inclusive, essa conduta previa ali, por exemplo, a pena de detenção. A pena de detenção, salvo engano, de até 6 meses. Vamos supor que o camarada que cometeu o crime de adultério, que foi condenado, aí chega o ano de 2005, o camarada está cumprindo a pena, está sendo executada a sua pena pelaquela condenação ali, pelo crime. Ele está, por exemplo, privado de liberdade, pela pena de detenção. E aí o que é que acontece? Em 2005, quando chega a nova lei e diz, opa, essa conduta, a conduta de adultério agora não é mais crime. O que é que vai acontecer com esse camarada? Esse camarada vai ser posto em liberdade, porque a lei nova que entrou em vigor disse que aquela conduta prevista lá atrás agora não é mais crime e, portanto, cessa os efeitos penais. Mas eu preciso fazer uma observação contigo. Essa conduta, essa abolição crimes, essa lei supressiva de incriminação, ela vai cessar apenas os efeitos penais. Ela não cessa, por exemplo, os efeitos de natureza civil. Como assim, professor? Como assim os efeitos de natureza civil? Vamos supor que esse mesmo camarada do nosso exemplo, esse mesmo camarada foi condenado à pena de detenção. Está, por exemplo, cumprindo pena, tá, de privação de liberdade. Está cumprindo pena de privação de liberdade. Chegou a nova lei e disse que não é mais crime a conduta de adultério. Ou seja, vai cessar os efeitos penais e esse camarada vai ser posto em liberdade. Certo? Beleza. Mas, por exemplo, se nesse caso a sua esposa, por exemplo, tenha entrado com um pedido na esfera civil, com um pedido de indenização por danos morais, por exemplo. Ou seja, a esposa se sentiu ali abalada, tá, perante a sociedade. Ela se sentiu ali com a integridade moral abalada perante as outras pessoas que ficaram sabendo do adultério. Ela pode chegar e pedir, dar entrada num pedido de indenização por danos morais. E aí, professor, essa nova lei, ela vai poder voltar no tempo para acessar os efeitos penais? Vai poder voltar no tempo para acessar os efeitos penais. Mas ela não pode, por exemplo, cessar os efeitos civis. Então, portanto, essa mesma esposa que entrou com pedido de indenização por danos morais, ela vai ter garantido na esfera civil aí o seu pedido. Então, na esfera civil, a abolição crimes ela não afeta, cuidado com isso. Ah, professor, mas ela vai, por exemplo, afetar aquela condenação que já transitou em julgado, mesmo não cabendo mais recurso, a lei nova, quando ela chega e diz que aquela conduta anterior não é mais crime, ela volta, mesmo já tendo sentença transitada em julgado. O que ela não faz é cessar os efeitos de natureza civil e só cessa os efeitos de natureza penais. Cuidado com isso, vamos fazer essa anotação. Olha só, volta aqui na tela, pronto, bora lá. Então, olha só, essa abolição crimes, vamos fazer essas observações. Observação. Essa abolição crimes, abolição
Abolício criminis. Abolício criminis, portanto, ela vai abolir, tá? Ela vai abolir apenas os efeitos penais. Ela vai abolir os efeitos penais. Os efeitos penais. Certo? Tá bom? E ela não cessa os efeitos de natureza civil. Os efeitos de natureza bom? Natureza civil, tá certo? Fica muito ligado com isso. Uma outra observação que nós precisamos fazer, tá bom? Observação 2 aqui, ó. Observação 2. Ela vai atingir, portanto, ela atinge, certo? A coisa julgada. A coisa julgada. Ou também poderá ser chamada, tá? Ou atinge a coisa julgada, ou, como o próprio dispositivo fala aqui, ó, a sentença condenatória irrecorrível, tá certo? Que é a mesma coisa, tá? Portanto, ela atinge a coisa julgada, ela atinge a sentença que já transitou em julgado, tá? Lembre muito disso, que ela não atinge os efeitos de natureza civil, tá bom? Então é isso, olha só, vimos aí o artigo 2º do nosso Código Penal Militar, a abolício crimes, tá? Que o CPM ele vai chamar de lei supressiva de incriminação. Lei que suprime, lei que cessa, tá? O crime, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Foco, força, não desista dos seus sonhos.